Olá! Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Nós já fizemos alguns exercícios, espero que vocês tenham feito, de anotar, observar, né? Observar sem julgar, né? Os ouvidos de empatia, ouvidos de CNV, que eles chamam, né? Observar o fato, o acontecimento sem julgar. Depois identificar o sentimento que aquilo trouxe, né? Depois a necessidade que não foi atendida, então por isso gerou esse sentimento. E por fim o pedido, ou seja, a solução, o que se deve fazer a respeito. A comunicação não violenta começa com a gente mesmo, com a nossa comunicação, né? Então, aconteceu alguma coisa e eu penso, a pessoa se atrasou para encontrar comigo. O que isso me gerou? Raiva, vamos supor que foi raiva, tristeza, raiva. E depois eu vejo qual necessidade que não foi entendida, que pode ser várias, né? Foi falta de respeito, porque eu deixei de fazer alguma coisa para estar ali e tal. Ou ela tinha me pedido esse favor, né? Então foi falta de respeito. E aí o que eu faço com isso? O que eu faço com essa raiva? O que eu faço com essa consciência da necessidade que não foi atendida, né? E vou fazer um pedido, vou me comunicar com a pessoa, né? Ou me comunicar comigo mesmo, se de repente eu nem vou encontrar a pessoa, como é que eu lido com essa raiva ali. E é um exercício assim para o resto da vida. A comunicação não violenta não é um botãozinho que você liga, tá bom, agora vou me comunicar respeitosamente com todo mundo. É uma questão muito difícil porque vem várias coisas, e aqui a gente vai colocar nas palavras do Marshall Rosenberg, mas também costurando aí com tudo que a gente tem feito na construção do vínculo, como que foi construída o vínculo com as pessoas que cuidavam da gente, cuidavam de você, e como que você construiu, né, essa relação aí com o outro, né? Então, começando aqui, citando essa parte que a gente falou e agora, construindo o vínculo, de costurando, né? Ele fala nesse livro aqui, olha, o surpreendente propósito da raiva, né? Que a raiva, às vezes, ela é muito contida, né? Você não pode sentir raiva. E aqui a gente está lidando com crianças, geralmente se a criança fica com raiva, a gente quer que ela pare de gritar, ou falar o que ela está falando, ou jogar coisas no chão, né? Em várias situações. Sem antes sequer entender que ela nem sabe o que é raiva, ela não sabe, geralmente, né? Dependendo da idade, o que ela está sentindo e por que ela está sentindo. Então, cabe ao adulto conduzi-la por esse caminho de descobrir o que está te incomodando, né? Qual o sentimento ali? Você identifica como adulto, você identifica que é raiva, né? Uma agressividade, uma impetuosidade, e dá para ver pela expressão da criança. E aí você identificou o sentimento, agora qual a necessidade que não foi atendida? Aí você às vezes vai precisar conversar com ela ali, né? E descobrir. Então, ele escreveu um livrinho, não é muito grande, mas falando surpreendente propósito da raiva e falando mais, né, para nós adultos que identificamos que é raiva. E ele fala aqui, nas minhas pesquisas sobre essas questões de raiva, né, ele escreveu esse livro por duas questões. Em primeiro lugar, desejava compreender melhor como alguns seres humanos são levados a se comportar de modo violento e a explorar os outros. Em segundo lugar, e como acredito que somos compassivos por natureza, queria descobrir um tipo de educação que nos ajudasse a preservar a compaixão, mesmo quando os outros se comportam de modo violento e nos exploram, né? Porque a comunicação não violenta, você vai trabalhar em você, e lógico que você vai querer levar isso para todas as relações, mas geralmente você não vai encontrar outras pessoas que estejam trabalhando a comunicação não violenta. Então você tem que aprender, porque mesmo quando os outros se comportam de modo violento e nos exploram, a gente tem que usar a comunicação não violenta, mesmo assim. Então, nas minhas pesquisas sobre essas questões, descobri que há 3 fatores que nos influenciam e levam alguns de nós a agir violentamente, e alguns compassivamente, em situações semelhantes. São eles: 1. A linguagem que aprendemos a utilizar. Aprendemos lá desde o nosso nascimento, ou antes até mesmo do nascimento, né? Ali no útero materno. 2. O modo de pensar e de nos comunicar que nos foi ensinado. Quando você fizer isso, quando alguém fizer isso, assim você faz isso, né? Nessa situação você vai fazer isso, isso, isso. Olha, você tem que fazer isso assim, 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 com tal pessoa,
né? Mais velhos, respeitados, várias coisas. 3, as estratégias específicas que aprendemos para influenciar a nós mesmos e aos outros, né? Então, as estratégias aí, a gente estava falando de como lidar com as nossas emoções para influenciar a nós mesmos, não preciso ficar mais calma, e aos outros, né? Como é que eu vou controlar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou apaziguar. Tudo isso a gente aprende desde criança, né? Desde de nenenzinho na barriga da mamãe, a gente vem aprendendo a lidar com essas 3 coisas. E isso tudo é o que a gente está fazendo no exercício, né? Quais valores você aprendeu, quais crenças, quais travas que você tem ali a partir da sua voz, né? A partir da expressão das suas emoções. Todos os exercícios que vocês têm vindo fazendo, escrevendo, e como eu falei, é para fazer sempre, porque sempre vão surgir várias questões. Quanto mais velho você é, mais bagagem você tem para escrever, né? E mais consolidadas algumas coisas estão. E as crianças não, as crianças estão ali aprendendo, sentiu um incômodo, ela não sabe o que ela é, o que ela está sentindo, e ela reage. Então, assim, a coisa mais, né, que a gente não deveria fazer é reprimi-la, né? Reprimir a raiva, reprimir a tristeza. Fui buscar uma aguinha ali, porque me deu um pigarro aqui. Quando a gente pensa em comunicação não violenta, eu, assim, até pouco tempo atrás, eu não sabia nada a respeito, eu só ouvia o nome já há alguns anos, comunicação não violenta, e eu sempre achava, confesso, que era comunicar-se assim mais tranquilamente, falar com uma voz mais compassiva, mais tranquila, sem agredir a pessoa verbalmente, né? Eu achava que era uma coisa mais simples assim. Eu achava interessante, eu tinha vontade de pesquisar mais, mas eu acabava deixando passar, né? E não existiam muitos cursos, ainda hoje são poucos, eu acredito, eu não sei como é que anda o mercado da comunicação não violenta, mas quando eu fui fazer em 2023, eu acho, 22, 23, o curso de conciliação e mediação de conflitos, a primeira matéria era essa, e eu apaixonei, porque me abriu um leque assim de, meu Deus, né? Eu acho que para todo mundo que conhece o livro, ou que fez alguma oficina de comunicação não violenta, que fez o curso, muda realmente a vida, muda. Agora, a primeira impressão que eu tive é assim, nossa, não é fácil. A gente tem que mudar muita coisa, a gente começa por nós mesmos e a gente vai percebendo ali que a gente faz uma comunicação não respeitosa com a gente mesmo muitas vezes, sabe? Criticando, não tendo paciência, não acreditando no nosso potencial, não nos respeitando muitas vezes. É imenso, imenso mesmo. E aí, depois eu falei, para colocar isso em prática, comunicação não violenta, eu preciso trabalhar muita coisa em mim. E aí depois começar a praticar, e é um exercício eterno, mas eu diria assim, ele é prazeroso. É um exercício prazeroso, porque você começa a observar resultados, né? E começa a se sentir muito bem consigo mesmo. Não digo o tempo todo, né? Que a gente não é perfeito, mas a gente começa a ter sabe, uns momentos de coração tranquilo. E aí, percebendo isso, né, eu comecei a ver, depois que eu fiz o curso, aí você começa a ver mais, existem muitas pessoas que trabalham com comunicação não violenta em empresas, muitas pessoas, não digo, né, eu sigo algumas pessoas nas redes sociais, e começo a perceber que trabalha-se muito isso com empresas, e eu lembro também da educação emocional, quando lá já tem bastante tempo, bastantes anos, educação emocional foi um boom, assim, eu lembro, eu cheguei a ler o livro, eu esqueci o nome, não sei se é Daniel Goleman, não me recordo se foi ele o pioneiro, mas acho que sim. Ele muito voltado para as empresas, e aí começaram a falar, olha, as empresas vão contratar agora e deixar ascender na carreira, né, líderes, pessoas que tenham a
inteligência emocional, né? Inteligência emocional alta, né? Então, isso foi assim sempre muito para adulto, para os empresários, né? Para as empresas contratarem, para você saber lidar e tal. E eu sempre achei muito interessante. Nossa, legal, legal, legal. Aí, quando, né, foi passando, aí eu fui fiz a faculdade de pedagogia mais tarde e tive um filho também mais tarde. E aí a maternidade também abre, né, o seu horizonte assim também para várias coisas. E aí você vê a sua como que você foi filho, né? A sua maternagem, como é que você a sua mãe te criou, seu pai te criou. A gente começa a moldar a nossa maternagem a partir de tudo isso que vem e trabalhar com a nossa parte emocional, né, para criar o outro ser. E aí, o que a gente foi, o que fui percebendo? Fui percebendo que quando se trata de comunicação não violenta, para os adultos, ela é ok, ela é aceitável, mas quando se trata de comunicação não violenta, comunicação respeitosa, que é a utilizada na psicologia positiva que estão falando hoje, na educação positiva, ergue-se uma barreira, um muro, uma resistência muito grande por parte dos adultos. Que aí eles saem do ponto aqui da educação autoritária e vão lá para a educação permissiva. Então eles acham que a comunicação não respeitosa ou comunicação não violenta é aquela comunicação, não, deixa a criança fazer o que ela quiser, vai ouvir as vontades da criança, vai fazer a vontade da criança, porque a autoritária do eu mando, você obedece, não está certa e não pode bater. Então, assim, aí ergue-se um muro entre essas duas extremidades e a comunicação respeitosa não é a educação permissiva, porque a educação permissiva deixar a criança fazer tudo que ela quiser, atender todas, não é respeitoso, né? Agora, ouvir a criança é respeitoso. Como que a gente derruba esse muro? Ou pelo menos, né, a minha ideia de a gente derrubar esse muro, a ideia de todas as pessoas que trabalham com educação positiva. Pense na educação respeitosa, na comunicação respeitosa, na comunicação não violenta entre adultos. Pense aí. Se você concorda com tudo isso, fala, não, é legal, sim, a pessoa tem os mesmos direitos que eu, a pessoa tem as mesmas necessidades que eu. Então eu observo, converso com respeito, vou manter ele em um diálogo, trabalhando em comunicação não violenta. Ok? Então é essa a mesma educação com uma criança, porque uma criança é um ser humano. Não importa a idade da pessoa, não existe essa separação na comunicação respeitosa. Com adulto é uma coisa, mas com criança. Então, a primeira coisa que a gente começa a fazer a comunicação não violenta com as crianças. Você vai tirar os mas. Tá, não, eu entendo que tem que ouvir a criança, mas aí você está desdizendo isso. E aí, um exercício que você pode começar a fazer é observar, né? E também começar a fazer. É observar como você fala, como as pessoas falam, né? Observar você e outras pessoas também. Quando um adulto está na sua casa, né? Um adulto de convivência sua ali, ele derruba um copo na mesa e molha a mesa toda. Como você fala com esse adulto? Um adulto chega atrasado para um compromisso. Como você fala? Como as pessoas falam com esse adulto? E várias situações, todas as situações. E aí você vai reparar também, quando é uma criança, como se fala com essa criança. Quando ela derruba alguma coisa, quando ela se atrasa para alguma coisa que você pediu. Adultos, crianças, até a adolescência, tá? Então aí você vai ter aí, às vezes, uns rapazinhos, umas mocinhas mais velhas. Como você se porta diante
de uma criança, como você se porta diante de um adulto. Existem diferenças aí? E você vai começar a anotar. E fazer as suas próprias, tirar as suas próprias conclusões, né? Aí eu vou, agora também, nesse livro aqui, ó, Vivendo a Comunicação Não Violenta, também do Marshall Rosenberg. Ele tem um capítulo, Criando Filhos com Compaixão. E eu vou ler uns pedaços assim, resumindo um pouquinho, mas eu vou ler porque é muito interessante. São coisas assim que me impactaram e eu gosto de passar a minha experiência, né? Porque eu já li esse livro, meu filho já era um pré-adolescente. Eu queria ter conhecido comunicação não violenta mais cedo. Gostaria mesmo. Então, espero ajudar pessoas aí que tenham crianças menores, né? Enfim, não me arrependo, assim, ai, nossa, fiz tanta coisa errada, mas eu teria feito muito melhor, muitas coisas. Mas, ok, a gente sempre pode começar a comunicação não violenta, sempre. Então, aqui ele fala que ele sempre ensinou a comunicação não violenta a pais e mães, mais de 30 anos. E aí ele fala, primeira coisa, ele quer chamar a atenção para o perigo da palavra criança, quando permitimos que se aplique a um tipo diferente de respeito que teríamos por alguém não rotulado de criança. Então ele fala que nos workshops para pais e mães, que ele fez, né, aos longos dos anos, ele fazia uma experiência, ele dividia em 2 grupos. E ele colocava um grupo numa sala, o outro na outra sala, e dava a tarefa deles escreverem numa folha grande de papel um diálogo entre eles e outra pessoa numa situação de conflito. Então ele dizia aos 2 grupos qual que era o conflito. A única diferença é que dizia a um dos grupos que a outra pessoa era seu filho, ainda criança. E para o outro grupo, na outra sala, que a disputa era com um vizinho. E aí voltávamos depois, né, de um tempo, juntar todo mundo e olhavam os papéis. E aí, no que eles olhavam os papéis dos diálogos, ele não deixava, né, eles não sabiam ainda quem que era quem. Só viam os diálogos. E aí ele pedia que examinassem o diálogo escrito pelos 2 grupos e perguntava se via alguma diferença no grau de respeito e compaixão. Toda vez que fiz isso, o grupo que trabalhava com a situação do filho foi considerado menos respeitoso e compassivo em sua comunicação do que o que tinha conflito com um vizinho. Isso revelava dolorosamente aos participantes como é fácil desumanizar alguém apenas por pensar nela ou nele como criança. Então, eu acho isso muito impactante, muito impactante. A gente vai dar aula, a gente vai brincar, a gente vai almoçar fora, a gente vai fazer um piquenique, a gente vai passear, tem criança no meio. É diferente a forma que a gente já pensa, nossa, eu tenho que... Algumas pessoas pensam, eu tenho que me portar bem porque eu estou educando a criança. Nossa, eu não posso permitir que ela faça isso, porque... Às vezes tem esses pensamentos. Não posso permitir que ela faça isso, porque vão achar que eu sou uma péssima mãe. Não, eu tenho que fazer assim para as pessoas verem que eu estou educando. Não, tem que ser uma brincadeira que ensine alguma coisa, senão a gente está perdendo tempo. Quando você vai, vamos supor, por um piquenique, num encontro romântico, né? Aí o cara me chamou para fazer um piquenique no parque, ou uma saída na praia, aí você se prepara para várias coisas e deixa acontecer, que é o ideal, né? Ou com amigos, se você vai sair com amigos para festejar alguma coisa, aí você vai sair com uma criança para um piquenique, a maioria das pessoas, não, a gente tem que acontecer assim, né? Aquele controle. E a gente vai ter criança, então ela tem que brincar com aquela criança, ela tem que aprender a dividir o brinquedo dela. Eu estou falando assim um exemplo pequeno, mas existem todos esses direcionamentos na nossa cabeça. É natural, a minha também existiu e existe. Não, vai fazer isso assim, mas o que ele vai aprender com isso? A gente tem essa preocupação e essa rigidez de achar que a gente controla o aprendizado da criança e do adolescente. E eu peguei outro trecho aqui. Ele está falando aqui, nossa educação como pais, eu vou pegar lá embaixo já, tá?
esse propósito de conseguirmos o que queremos dos outros, ou de levá-los a fazer o que desejamos, aí vamos pensar nas crianças, tá? Ameaça sua autonomia, seu direito de escolha do que querem fazer. E sempre que acham que não estão livres para escolher, a probabilidade é que as pessoas resistam, mesmo que vejam o objetivo por trás do que pedimos e, em geral, estejam dispostas a fazer aquilo. A necessidade de proteger nossa autonomia é tão forte que, quando vemos que alguém tem essa determinação de propósito, ou seja, faça o que eu estou querendo que você faça, que age como se achasse que sabe o que é melhor para nós, sem nos permitir escolher como nos comportaremos, nossa resistência é estimulada. Então não é assim, então tá, não vou ensinar nada para o meu filho, vou deixar ele fazer o que ele quiser. Não. É não ter o propósito de que que a criança faça o que a gente está querendo que ela faça, porque a gente está mostrando, meu filho, eu sei o que é melhor para você. Ótimo, sim, em determinadas ocasiões a gente sabe o que é melhor, isso não está errado. O fato de falar e me colocar nessa postura, ouve, porque o que eu estou te ensinando é importante e eu sei o que é melhor para você, abre essa resistência. Então eu posso e devo falar a mesma coisa que eu vou falar, a mesma coisa que eu vou ensinar. Olha, você não pode fazer isso, por causa disso. Eu posso falar isso de uma forma respeitosa. É fácil? Não é. Mas você vai lembrar de como foi criado os vínculos. Volta lá nesse exercício, né? Quantas coisas nos ensinaram que não deveríamos fazer, e mesmo assim nós fizemos e aprendemos pelos resultados. Quantas coisas nós fomos proibidos de fazer, porque nossos cuidadores achavam que ia nos ferir, qualquer coisa, né? Não estou falando das coisas proibidas por lei, né? Estou falando das coisas que, não faça isso por causa disso. Por exemplo, vícios, alguma coisa assim. Você está proibido de fumar. Você está proibido. Isso proíbe, isso impede de um adolescente, vai experimentar. Então, assim, você pode falar sobre os seus valores de uma forma respeitosa, abrir-se para isso. Olha, fiquei sabendo que você experimentou, e conversar, e para fazer com que ele tenha autonomia de sim concordar. Falar, olha, realmente não me acrescentou nada e eu não quero mais ter essa... Eu estou falando aqui um exemplo, e aí eu fui lá para a adolescência já. Estou querendo mostrar só que é muito amplo e que é muito aparentemente difícil, porque a gente vai no automático. Não, meu filho não vai fumar de jeito nenhum. E eu não estou dizendo que eu seja a favor de criança, de alguém fumar, de adulto fumar. Isso é coisa de adulto. Para mim, nem de adulto, tá? Mas é uma opinião minha aqui, né? Eu só estou querendo dizer que o respeito que eu traria para uma pessoa adulta já, ela fuma, e eu tenho respeito por isso. Eu não vou falar, para com isso. Eu tenho esse respeito, eu vou ter esse respeito pela criança, pelo adolescente também, né? E com coisas menores, com tudo, né? Então eu falei ali, vai no piquenique, tem que brincar, tem que dividir o brinquedo com a criança, porque ele já está nessa fase, a gente vai lá, né? Piaget, ele já está na fase de dividir as coisas, ele tem que... Não, deixa, ouve a criança. Em alguns momentos ela não vai querer dividir, ou às vezes ela aprende a dividir e o coleguinha que ela conheceu no parque não quer dividir. E aí você vai ensinar o que para ela? Mas, não é para dividir? Mas por que o outro não divide? O outro é filho do outro, como é que você vai ter esse... A gente não tem esse controle. Então, o respeito, o coleguinha não quer dividir, então aprenda a respeitar. E dê à criança também a oportunidade de, às vezes, ela não querer, e você respeitar isso. Ela deve ter um motivo dela ali. Né? É fácil? Não é fácil.
mas é prazeroso conforme você vai vendo o resultado, né? Das suas crianças ali confiarem em você e virem falar, se abrirem, porque você tem ouvidos de empatia. Você não vai julgar o que aquela criança está fazendo. Você vai exercitar. Nem você exercite só os seus ouvidos. Nossa, vontade de falar um monte de coisa, mas eu não vou falar, porque eu ainda não sei. Não sei como falar de forma respeitosa. Então você só ouve. Ouvir empaticamente é um exercício maravilhoso para você aprender a comunicação respeitosa. E depois em casa você chega e escreve um monte de coisa que deu vontade de falar e tal, e você vai ver muita coisa ali em você, muitas coisas automáticas que você trouxe da sua infância, né? Me deu vontade de falar assim, 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 porque era assim que falava com você. Tá? Isso foi um resuminho, então, do início da comunicação não violenta. Eu pretendo falar mais sobre isso, principalmente nos encontros online que a gente vai fazer, pra gente tirar dúvidas, porque são práticas, assim, infinitas, e a gente pode trocar muita experiência, né? Muita experiência com outras pessoas. E ouvir casos reais e como que a gente pode agir, o que a gente poderia ter feito, o que a gente pode fazer melhor da próxima vez, tá bom? Então eu preciso que você comente, compartilhe, chame outras pessoas para a gente poder aí montar esse grupo online para fazer as interações, tá bom? Um grande abraço empático, muita empatia na sua semana. Até a próxima.